poxa, fulano é uma pessoa de princípio, Sim. né? Ela tem fundamentação e ela tem a questão moral, né? Então, ele está fazendo registro de uma história para esse povo saber o seu princípio, de onde ele veio e como ele se comporta, né? Esse um povo de princípios. E aí Moisés vai fazer essa trajetória aí durante o deserto, né? Como o Anderson falou, teve bastante tempo, 40 anos, e ele vai registrando, né, as questões, porém a gente não pode se enganar, né? Porque lá no final de Deuteronômio diz o quê? Que vai falar da morte de Moisés. Então, quem escreveu? Né? Tá falando da morte de Moisés e o Senhor tomou o seu corpo. Então, a gente não pode se enganar, né? Não teve somente Moisés como autor do Pentateuco. Olá, meus amigos! Está começando mais um podcast bíblico. Você que nos acompanha pela TV ou pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Vamos hoje iniciar um novo livro. Glória a Deus por isso. Já encerramos Esther e agora estamos em uma nova jornada. Você que nos acompanha lá no nosso Instagram já até sabe qual que foi o livro escolhido. E sim, você de casa que escolhe os livros que vamos estudar juntos aqui no podcast. E você que nos acompanha no @canal.cjc já tá por dentro de tudo, já teve spoiler, bastidores, não é? Quem nos acompanha por lá tem ali os seus privilégios, isso mesmo. Mas você que chegou agora, não tem problema, seja muito bem-vindo. Vamos estudar Gênesis! Sim, o primeiro livro da Bíblia, e vai ser um estudo maravilhoso. Mas antes de tudo, nós sempre fazemos aqui o panorama geral, a visão teológica, porque isso traz muito mais embasamento para a gente continuar aqui no decorrer dos capítulos desse livro tão maravilhoso que retrata o início de tudo, a criação e tantos assuntos, tantos personagens relevantes e importantes. Vai ser maravilhoso. Você não pode perder nenhum capítulo. Mas hoje é um programa especial, então já se prepara. Prepara tanto a sua Bíblia como também aquele caderno, porque pode ser que você vá ver certos assuntos que normalmente a gente não vai falar tanto no decorrer dos capítulos. Mas aqui é um ambiente para a gente tirar dúvidas, para a gente esclarecer muita coisa. E vai ser muito rico, tá bom? Fica ligadinho do início até o final. E é claro que não estou sozinha para poder participar desse podcast, além de você de casa, que sempre nos acompanha de segunda a sexta, sempre ligadinho nos estudos bíblicos, aqui nos estúdios para fazer esse panorama geral aqui de Gênesis. Quem está comigo começa apresentando ela, que você que acompanha o podcast já sabe, inclusive já está autorizado a chamar pelo nome carinhoso. Sim, professora Ana Cristina, ou como nós aqui já conhecemos, Tia Cris. Seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui junto com Anderson, Isso aí. né? Você aqui, já falei e repito, né? Uma das minhas melhores alunas, né? Na grade, né? Então, Amém, é amém. uma honra. Glória a Deus por isso, mas eu confesso, Tia Cris, hoje eu vou aqui sentar e ouvir vocês ensinando, dando uma aula do panorama de Gênesis. Anotado somente dúvidas. Mas hoje vai ser tudo esclarecido para a glória de Deus. Inclusive, te convido, se por acaso no decorrer desse programa surgir alguma dúvida, deixa nos comentários aqui no YouTube, que vai nos ajudar bastante. A gente vai poder esclarecer e te ajudar também nessa jornada, combinado? E como a Tia Cris já que adiantou, estamos recebendo sim ele, Anderson Nascimento. Seja muito bem-vindo, Anderson. Prazer estar aqui, Júlia, você de casa. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Tia Cris também. Olha, é a primeira vez que eu participo de um panorama, Ó. né? E é um programa totalmente diferenciado. Embora a gente vá falar de todo o livro que vai ser lido, a gente aqui tem uma visão muito mais ampla do livro para a gente entender o início, meio e fim. É bem interessante, antes de ler um livro da Bíblia, né? Você fala assim, vou fazer um estudo do livro de Gênesis, por exemplo. O que se fala em Gênesis? Qual é o grande teor da mensagem de Gênesis? O que eu posso esperar? Eu tenho uma paixão muito grande pelos livros do Antigo Testamento. Eu gosto de todos, assim, mas eu tenho um fascínio pelos livros do Antigo Testamento por conta das guerras e conflitos que vinham. Tem muita história. Dá para fazer uma série de cinema gigantesca de tantas idas e vindas e são povos
que vão contra outros, e aí tem umas alianças assim. Gente, parece um negócio A Bíblia é cinematográfico. É verdade. fantástico. E eu até já dei essa dica aqui e reforço a dica para você estudar também por uma Bíblia cronológica, porque muda o seu entendimento. Até um pedido aqui para o dia que chegar ou Reis ou Crônicas, a gente fazer um estudo simultâneo, porque a história tá nos dois livros, né? E ambas ali vão se complementando. Enfim, a Bíblia cronológica traz justamente essa ideia, Anderson. Parece que passa um filme. Você vê toda a história, início, meio e fim, e é sensacional. Mas vamos começar Gênesis, e é claro que a gente vai convidar ele, o Espírito Santo. Por mais que a gente vai falar da visão teológica, sem ele, meu filho, nada é possível. Então vamos convidar o convidado de honra. E eu vou pedir a bênção hoje para o Anderson. Pode ser, Anderson? Claro. Amém. Então oremos. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom em todo o tempo. E Deus, nesse momento nós queremos ouvir, aprender, mergulhar na sua palavra. Abra os nossos olhos para vermos, enxergarmos aquilo que o Senhor quer nos mostrar do livro de Gênesis. Abre também os nossos ouvidos para estarmos sensíveis, para perceber a tua vontade, Espírito Santo. Esteja conosco, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado pela vida dessa pessoa que está acompanhando com a gente e vai embarcar nessa jornada de todo o livro de Gênesis aqui no podcast bíblico. Obrigado, Jesus, por tudo. E amém. Amém, graças a Deus, obrigada, Anderson. E agora sim, a gente pode começar. E vamos começar entendendo o que significa Gênesis. Tia Cris, esclarece para nós o que esse termo significa. E outra dúvida já embutida aqui, mas realmente podemos encarar Gênesis como o primeiro livro da Bíblia? O que a senhora nos diz? Escrito não. O primeiro livro escrito não foi Gênesis, né? Mas assim, contando de onde surgiu, deixa eu retroceder aqui um pouquinho aqui, porque esse livro, primeiramente, ele foi escrito para manter viva a história de um povo específico, né? Então ele tem que ter início, como qualquer literatura, ele tem que ter início, meio e fim, né? De onde esse povo veio, de onde surgiu. Então o escritor vai até o início da formação do homem. Ele não fala só da formação de um povo, mas ele vai até o início da formação de um homem. Início mesmo. Início da formação onde esse homem vai morar, onde esse homem vai viver, né? O mundo, como esse mundo surgiu, né? De onde esse mundo surgiu, né? Gênesis significa princípio, né? Princípio. Aí quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que é princípio mesmo de tudo e de todas as coisas. Verdade, tem uma importância muito grande, né? Então, que você hoje possa esclarecer muitas dúvidas, porque eu vejo que várias temáticas que a gente vai falar no dia de hoje, as pessoas pegam e deturpam e aí querem corromper logo o início da Bíblia Sagrada. Porque aí você corrompe o início e aí a pessoa já corrompe todo o restante. Então, que hoje o princípio possa ser esclarecido, porque gera muitas dúvidas, muitos debates, e hoje, à luz da palavra, a gente vai poder entender melhor. Então, a gente entende a importância de Gênesis. Mas, Anderson, quando a gente fala sobre o escritor, é meio interessante a gente parar para pensar, porque diz que no princípio era o verbo. Como é que a gente entende, assim, o escritor? O escritor é o Espírito Santo. Como é que estava escrevendo se não tinha nada? Eu já me questionei muito por isso. Exato, né? A gente tem que parar para pensar nisso. Mas o autor, nós entendemos que é o Espírito Santo. Ele que estava lá presenciando. Mas quem foi lá que escreveu, né? Quem ou foi? Em pedras, ou em papiro. É interessante que a tia Cris falou do significado de Gênesis, né? Que é o princípio, o significado. A palavra Gênesis é princípio. É o princípio do mundo, mas você percebe que em Gênesis está os princípios que precisamos viver. É o princípio de que a palavra que Deus diz tem todo o poder, porque ele disse, haja luz e houve luz. É um princípio isso. É mais do que só o início da história do mundo. Gente, a Bíblia Sagrada, ela é um livro que, se você revirar ela do avesso, você ainda aprende mais ainda, de todas as formas que você vê. E quando você vê o livro de Gênesis, é muito interessante, porque com a minha família, a gente faz um devocional e a gente vem lendo alguns livros em sequência. E a gente está no livro de Gênesis.
E uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando meu filho falou assim, a gente lê alguns capítulos e fala assim, o que chamou sua atenção? Pai, esse pessoal vivia muito. 900 anos, 700 anos, 800 anos. E quando ele falou isso, aquilo me despertou, porque não foi assim, agora a gente vive menos porque o tempo é contado diferente. Não, é dia e noite da mesma forma. A questão toda é que Deus ele foi definindo o tempo da nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque você falou assim, como é que começou a falar no princípio se uma das linhas que a gente trabalha na teologia é que o escritor do livro de Gênesis é Moisés. Porque a gente vê na cultura judaica, a Torá foi escrita por Moisés. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, por Moisés. Mas como é que Moisés soube disso? E aí vem esse comentário do meu filho. Por que as pessoas viviam tanto? Nós éramos uma sociedade de oralidade. Eu acho incrível porque quando Deus fala que Deus criou, a Bíblia fala que Deus criou Adão e Eva, bem no iniciozinho mesmo, ele fala já conversando com o homem. Mas como é que o homem aprendeu a falar? Não sabemos ainda. Existe sim, Deus colocou a capacidade no homem e tudo mais, mas eles conseguiam se comunicar porque a serpente falou com Eva. Existia oralidade naquele momento. E por que eles viviam tanto? Porque era a única forma de passar as histórias, e é muito diferente eu falar aqui conversando com a tia Cris, a tia Cris fala para mim assim, olha, eu ouvi uma história que um rapaz fez isso e isso na cidade, ele cresceu, conseguiu montar uma empresa. Ela ouviu. Diferente, ela fala assim, Anderson, eu vi o rapaz que começou trabalhando na feira e abriu uma empresa. É muito diferente quando você ouve e quando você vê. É o testemunho, né? Tem Exatamente. E por isso que a gente consegue visualizar. O Espírito Santo é o grande escritor, é o grande autor de toda a Bíblia Sagrada. Nesse momento, você pode ver que como é que essas informações chegaram até Moisés? Pela oralidade. E quantos detalhes que ele não teve que guardar, não é verdade? Se a gente for parar para pensar nisso, imagina se nós decorássemos o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Mas, tia Cris, se a gente levar em consideração que realmente foi Moisés, né? É o que a maioria, é o consenso, é o que a Bíblia ali está registrando ali sobre a questão de quem foi o escritor. Mas como que Moisés escreveu, em que momento da vida dele, porque se ele escreveu os 5 primeiros, foram os 5 de uma vez, foi dividido em várias etapas da vida dele, o que a senhora nos diz? Foi durante a peregrinação no deserto, né? Ele se senta para registrar. Tempo ele teve, né? 40 anos. Bastante, né? Peregrinação. Né? Mas a gente também não pode se enganar. Desculpa, voltando lá, né? Foi durante esse momento da peregrinação e ele tinha que deixar esse registro. Mas eu gostei uma parte que você falou, né? A gente tem que lembrar que nós temos o quê? Princípios, né? Às vezes a gente não fala isso, o princípio. Não se trata só do princípio, eu amei essa parte, essa fala, né? Não se trata só do princípio da questão, mas eram princípios. O que a gente quer dizer quando a gente fala isso? Poxa, fulana é uma pessoa de princípio, né? Ela tem fundamentação e ela tem a questão moral. Né? Então, ele está fazendo registro de uma história para esse povo saber o seu princípio, de onde ele veio e como ele se comporta. Né? Esse é um povo de princípios. E aí Moisés vai fazer essa trajetória aí durante o deserto, né? Como o Anderson falou, teve bastante tempo, 40 anos, e ele vai registrando, né, as questões, porém a gente não pode se enganar. Né? Porque lá no final de Deuteronômio diz o quê? Que vai falar da morte de Moisés. Então, quem escreveu? Né? Tá falando da morte de Moisés e o Senhor tomou o seu corpo. Então, a gente não pode se enganar. Né? Não teve somente Moisés como autor do Pentateuco. Olha só que interessante. Tia Cris trazendo conhecimento aqui para nós. Amei! Existem teorias que são vários que contribuem, né, para esse escrito. E se for
se essa teoria de vários, Uhum. que fantástico ainda é. Sim. É mais fantástico ainda do que por um só. Se a gente olhar para toda a Bíblia, como que em nenhum momento ela vai se contradizer? É um Exato. trabalho do Espírito Santo, é o Ó, perfeito maestro. Sim. E aí a gente percebe, livro de Gênesis, como é que registraram tantas coisas e tantos detalhes? Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Como é que ele gravava os detalhes para descrevê-los? Sim. Porque ele não contou apenas no livro de Gênesis, a gente vê a história de José, e é uma história rica. De lembrar dos sonhos do copeiro, os sonhos do rei, aquela coisa toda, do rei não, do faraó, aquela coisa toda ali, e ele vai descrevendo ponto a ponto, Sim. não deixa uma coisa escapar. E tudo que tá ali tem um significado, tem um porquê, tem um Exato. propósito. É isso que deixa a Bíblia e o livro de Gênesis mais enriquecedor. Sim, é um livro muito rico, é um livro que fala conosco de uma forma assim viva. Você sente o autor do seu lado. Por isso que essa oração que a gente faz aqui no início é tão importante, porque o autor continua contigo, te traduzindo, te dando revelação, interpretação, aplicação. É por meio dele, é tudo por meio do Espírito Santo. Então, não é à toa que a palavra fala que sem ele, nós nada podemos fazer. E em Gênesis a gente vai encontrar várias histórias, né? O Anderson já foi até lá pro final, que fala de José. Mas, tia Cris, faz um apanhado assim, mais ou menos da divisão, da estrutura do livro de Gênesis e as histórias que vamos encontrar. E vai parte da criação, né? Uhum. E aí vai a formação desse homem, o homicídio, aí a gente vai para a questão do dilúvio, que é uma questão que é retratada até hoje nos vestibulares da vida, né? Quem está para ingressar na faculdade, que vai tratar a questão geográfica da Pangeia, das placas tectônicas, né? Porque tem-se que o dilúvio, quando fala das comportas dos céus abertas, né? Que a gente tem que entender certas palavras, certos adágios que tem na Bíblia. O formato literário, então, não é literalmente, não estamos falando literalmente de comportas dos céus, um formato literário, né? Então, já teve estudo comprovando que foram as placas tectônicas, né, que despejaram ondas gigantescas, né? Então, passa por aí, vai passar pela formação agora do povo, pelos patriarcas, né? Esse é um panorama muito rico nessa questão patriarcal, Uhum. né? A formação dos primeiros patriarcas e aí a divisão, o retorno, a desobediência do homem em retornar para o Egito, né? São vários personagens e várias histórias muito, muito bonitas e que vai chegar num ponto crucial, que é o retorno, porque em tudo isso a gente vai ver Deus tentando trazer o homem, retornar esse homem à comunhão com ele, Uhum. né? Que começa com a quebra da comunhão e você vai vendo em todas essas histórias é Deus tentando trazer o homem de volta à comunhão que tinha anteriormente. E é Exato. incrível que ele não desiste. Não desiste, não Graças desiste. a Deus, né? Que ele é insistente. Que ele Pactos e foi, o pactos. tempo inteiro, e a galera vacilando, e ele voltando, e a galera Voltando. vacilando e voltando. Até que ele fala assim, não, então beleza, vou mandar logo meu filho e acaba logo o negócio. Uhum. Só que aí, depois disso, a gente continua ainda vivendo essa vida de vai e vem, Uhum. e ele ainda continua. Exato. Né? É incrível, Deus. E é o que é Glória mais a Deus. engraçado, desculpa, Sim, que sim. o ofendido é ele! Deus, e é ele que promove, né, situações, né, para trazer Não é a porque ele pessoa que que é Deus, né? ofendeu de volta à comunhão com ele. É né? incrível. É incrível isso, Sim, a realmente. natureza de Deus, a gente não consegue compreender com a nossa mente humana ilimitada. Mas entrando nesse assunto da criação, né, que é o início de tudo. A gente ouve muito lá na escola sobre a evolução. Aí, Anderson, eu queria entender se a criação e a evolução são coisas que se complementam, são coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que você nos diz? Então, existem muitas teorias, né? Darwin fala muito sobre isso, que é do evolucionismo, né? Ele tinha uma teoria em que se você jogasse alguma coisa no canto e ficasse ali fechada, aquilo iria procriar algum animal, algum bicho, algum ser que iria se desenvolver. A gente sabe que o ser humano ele se desenvolve, a gente sabe que tudo no mundo muda. Uhum. Eu costumo dizer que
tudo muda. E quando você fala assim, mas eu não consigo mudar. Muda. Para pior, mas muda. Sem esforço. Se não esforçar, a gente muda para pior sem esforço. Tudo muda. Porém, a gente não pode tentar trazer Deus e colocar numa compotinha. Num potinho que, olha, agora aqui cabe, porque o homem saiu do macaco, o animal saiu, foi um ser que foi procriando e aí passou a ter patas. Gente, se fosse assim, tudo já estaria diferente hoje. Se segundo o levantamento histórico, né, se esse início do livro de Gênesis, né, que são os 11 primeiros capítulos, que fala sobre a criação e toda a construção da humanidade, foi mais ou menos em 2100 antes de Cristo, para 1500 mais ou menos. Bom, a gente já tem aí 2000 anos e ninguém está mudando. Eu continuo, eu sou igualzinho meu pai, que era igualzinho meu avô, e assim, da mesma forma. Mas a gente tem uma necessidade de teorizar as coisas, racionalizar as coisas, porque é mais fácil para você acreditar quando você encontra um padrão da coisa. Só que Deus, ele não se enquadra em padrão nenhum. Quando a gente falou no início, né, a tia Cris trouxe o princípio, e a gente vê que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o mundo estava ali, sem forma e vazio. Existem algumas teorias que pontuam de uma grande mudança no planeta e por isso que ele ficou sem forma. Aí tem as ciências que vão provando essas coisas. Sim. Porém, criacionismo, aquilo que Deus fez, está claro. A gente não tem como ficar enfeitando o pavão ou tentando, não vou falar que Deus criou o homem do barro, porque as pessoas não vão acreditar. Se não acreditar, quem perde, infelizmente, é a pessoa. E o que mais nós temos visto é a ciência comprovando a Bíblia. Quanto mais tenta falar que tá errado, mais prova que a Bíblia tá certa. Eu não vou me lembrar aqui de quais os minerais, mas eu lembro que até o Anderson, numa pregação, falou sobre isso, de que os mesmos minerais encontrados na Terra estão presentes no corpo do ser humano. E a Bíblia fala que nós viemos do pó e do pó. E ao pó nós voltaremos. Olha isso, mais uma vez, a Bíblia sendo comprovada e tantas outras vezes, tantas outras assinaturas que o Criador deixou na sua obra. E tia Cris, existem cientistas que acreditam em Deus e acreditam na criação do universo e também esbarrando sobre essa questão da evolução. Se chocam ou se complementam? Se complementam. E tem sim muitos cientistas que acreditam e até se converteram ao estudar. Porque, voltando no princípio, né, o princípio de tudo, que o ser humano tem essa necessidade de saber de onde veio, ponto de partida. Explicações, né? Então, nessa busca, porque a gente vai ver uma questão muito complexa no universo, mas eu vou trazer aqui mais para mim, né, para o meu lado, que é a questão da criação da mãe quando está gestando, né? Muitos cientistas se converteram ao estudar o universo, mas teve alguns também que se converteram quando estudou a genética humana. Que a Bíblia fala que Deus nos viu no ventre da nossa mãe, ainda sendo massa informe, mas quando a gente é mãe, quando a gente está gestando, você vai passar por essa experiência, você vai ver, você não tem participação nenhuma nesse fenômeno que está acontecendo, nada. E vai se criando. Então, quando se estuda detalhadamente o genoma humano, o DNA, a complexidade é tão grande, mas é tão perfeita, tudo se encaixa que é impossível, você chega à conclusão de que é impossível, né, que não tenha um ser, vamos colocar assim, né, como eles falam, um ser maior, um ser supremo que esteja orquestrando tudo isso. Né? E a questão, ela se complementa em que sentido? As teorias, né? Elas se complementam em que sentido? Porque quando a gente fala da criação do homem, a Bíblia diz, no princípio criou, Deus criou. E aí, como é que tem a evolução? Porque isso vai ser explicado pelas ciências, né, específicas. A gente não pode dizer que não existe prótons, nêutrons, elétrons, né, e bisbrebo, por aí afora.
como esses elementos se Tia Cris vem com comportaram. química, né, rapaz? Não, mas eu não sou Eu tô lembrando aqui da época da escola agora. Ela é professora. Não é? mas de português, né? Deixa aqui. Então, de português. Mas é necessário, né, a gente olhar para Não, esse isso é verdade, lado, né? isso é verdade. A gente sabe que existem esses elementos na natureza, no universo. A ciência, a química, a física vai estudar como esses elementos se comportaram. Eles vão retroagem para entender como esses elementos se comportaram. Tá, Deus criou, ok. Mas ele criou partindo do quê? Como você mesma disse. Os elementos que há no ser humano são os mesmos elementos que há na Terra, tá? Mas como então esses elementos se comportaram para que se juntasse, se unisse e se fizesse um homem? Né? Uma simplicidade aqui na parte da psicologia. Eu não tenho adágio, porque eu não sou da área da psicologia, mas olha Aí eu amo. então, me perdoe aqui se eu Pode falar. falar, pode falar. Mas tem uma parte, eu vou falar aqui na minha linguagem, quando Jesus Cristo fala assim, olha a evolução aqui. Jesus Cristo fala assim, quem tem fé, se você tiver fé, você vai dizer, você vai falar para o monte. Por que falar? Porque tem que falar e não só pensar. Né? Porque ao falar, agora eu aqui, né, falando, usando as minhas palavras, a mente vai ouvir a partir do momento que você fala. Psicologia, né, ela vai, né, se eu estiver errado, Sim. né, ela vai tratar isso. Aqui é a evolução aqui, ó. Quando eu pego as ciências e explico certos fenômenos, né, a gente está evoluindo. Né? O tratado ele é gigante, esse tratado de Darwin é gigante, lógico que a gente vai... como diz a palavra, a gente tem que reter o que é bom, né? Nós temos que reter o que é bom, mas nós também temos que olhar para esse lado, que as ciências, elas, por fim, elas abalizam a palavra, elas vão pesquisar, os cientistas vão pesquisar, e no final eles vão abalizar a palavra e com dados precisos. Se essa linha de Darwin de deixar a coisa ali e os seres se multiplicarem, não quer dizer que esteja totalmente errado. Porque se você deixar alguma coisa jogada no canto da sua casa, para ver se não vai começar a proliferar bicho. Alguma coisa realmente evolui. Mas não quer dizer que o ser humano evolua de destroços. E agora, tia Cris, eu queria falar com a senhora o seguinte. É engraçado a gente olhar para a ordem a qual Deus criou as coisas. E há uma relação direta com o primeiro, segundo e terceiro dia, com o quarto, quinto e o sexto dia. Eu acho que essa, de repente, ninguém pensou, ninguém questionou. Mas vai uma curiosidade. É verdade isso, tia Cris? Sim. O nosso Deus, ele é muito organizado. Né? Então, eu costumo dizer que o primeiro, segundo e terceiro dia é como a construção da casa. A gente não começa a casa já colocando azulejo, cortinas, né? O que fazemos primeiro, quando a gente está construindo um edifício, uma casa? Nós fazemos os alicerces, né? A fundação, né? Firmando tudo. Então, vamos organizando. Aí a gente dividimos já temos o projeto, tem ali a divisão dos cômodos e tal. Depois disso está estruturado, que aí vamos colocar, não tem uma pia de toalete na sala, não tem, né? A pia do toalete é no lavabo, a pia da cozinha, ela não está no quarto, ela está lá na cozinha, né? Ele vai organizando, o ser humano vai organizando as coisas da casa assim. Nosso Deus é a mesma coisa, né? Primeiro, as primeiras criações, cria a luz, né? Porque quando ele cria os luminares, a luz já existia. Faz a separação das águas, faz a separação da porção seca, né? Deixa tudo no seu devido lugar. Agora, com esse espaço organizado, né, é que ele vem colocando animais, plantas, os luminares para reger um dia, outra noite, mas esse espaço já estava organizado. Então, os 3 primeiros dias... né? Vamos colocar assim de uma forma lúdica, foi Deus fazendo a fundação, né? Separando os cômodos. E os 3 últimos dias enfeitando aí esses cômodos já com tudo estruturado. E no 7º dia vem o descanso, o desfrutar. Nós falaremos mais sobre isso
quando começarmos, né, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que a gente vai mergulhar um pouquinho mais em cada um desses detalhes da criação, tanto de todo o meio ambiente, todo o planeta, como também do ser humano. Mas, Anderson, nos chama a atenção, creio que alguém já se perguntou isso. Se não pode comer o fruto, por que colocar o fruto lá e não é nem escondido em algum canto? Bem no meio. No meio do jardim. Por que isso, Anderson? Que interessante, né? E aí você pensa, se... E tinha a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, e tinha a árvore da vida. Uhum. Mas quem estava no meio era a árvore da ciência do bem e do mal. Por quê? O ser humano, ele precisava ter o direito de escolha. A gente não pode ser forçado a servir a Deus. Embora a Bíblia diz que até o desejo de servirmos a Ele vem dele. Porque é dele, por ele, para ele todas as coisas. A questão é que ele não é um opressor. Ele precisava deixar livre para as pessoas. Ele não deixou livre para os anjos? Porque um terço do anjo foi junto com Lúcifer. Mas todos eles tiveram direito de escolha. Ele poderia ter acabado com Lúcifer ali. Ou não. Ele falou assim, não vou acabar com você agora não, mas vou acabar com você lá na frente. Para quê? Se ele faz isso, os outros anjos continuariam servindo a ele por medo, não por escolha. Então, ele não quis robôs. Ele quis pessoas que o Exatamente. amassem e se relacionassem de forma genuína. Agora, tem uma coisa muito interessante da criação. Duas coisas que me chamaram muita atenção é que a gente falou de princípio. Um dos princípios que foi instituído ali é o poder daquilo que Deus fala. Eu fiquei muito surpreso quando eu li, já tem alguns anos isso, quando eu li que Deus ele separa a porção seca da porção molhada. Até hoje ela está ali. Ela não avança. Obedece, né? Obedece. Ela respeita. Uma certa vez o cantor, e eu acho que ele é pregador também, Antônio Cirilo, falou o seguinte, que em alguns casos os demônios estão melhores do que a gente, porque eles temem e estremecem. As águas respeitam. Pode ter o dilúvio, as águas voltam. É a mesma ordem, Deus não falou duas vezes. Exato. E uma outra coisa é que tudo que foi criado, Deus falou. Haja porção seca, porção molhada, haja animais, haja isso, haja aquilo, tudo. Menos o homem. O homem não. O homem ele meteu a mão. O homem ele fez. Moldou, né? Interessante é que a senhora falou da gestação, que eu sou um apaixonado pela ciência. Assim, o corpo humano, que é a máquina mais perfeita que existe. É interessante que não foi pela complexidade do corpo humano que Deus fez o homem com as mãos. Porque o animal, ele também gera com órgãos muito parecidos. Tem estômago, tem pâncreas, tem fígado, tem tudo. E por que o animalzinho ele não fez? Mas o homem ele fez. Porque tinha uma relação diferente. Tinha algo. Mas é porque o homem é o único ser vivente que tem uma alma. Sim, tem um sopro de vida. Mas tem porque ele soprou. Mas ele primeiro fez para depois soprar. E sabe o que é interessante, Anderson? Quando a gente olha para uma pintura, a gente sabe que tem um autor por trás. A gente vê vários robôs humanoides, como se diz hoje, né? E todo mundo olha e ninguém fala, nossa, do nada isso aí surgiu. Mas agora o homem não. Aí a gente olha, né? Não a gente, mas várias pessoas olham para a criação, olham para o homem e é do nada, é de repente, é acaso. Veio de um Big Bang, de uma explosão. Olha, quando explode alguma coisa lá em casa, o que sai é sujeira. Suja tudo na cozinha. Não tem mais nada disso. Não é ordem, né? Não sai, é pura desordem. E aí você percebe que o ser humano, ele tem um lugar muito especial para Deus. Sim. Muito especial. Tanto que ele envia o filho dele para morrer pela gente. Não foi pela criação de infraestrutura. Porque ele já tem um novo céu e nova terra. Mas a gente não.
Ele bem podia fazer um novo povo. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos capítulos, mas fomos criados para a eternidade. O pecado que Exatamente. corrompeu isso. A gente vai entender um pouquinho mais nos próximos capítulos. E falando ainda sobre a criação e sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, tia Cris, o que seria essa árvore? E muitas pessoas fazem esse questionamento, né, de forma errada, de que Deus então criou o mal. Olha isso. E aí cria uma identidade errada sobre Deus, e aí várias pessoas estão sendo levadas a acreditar nessa mentira. Então esclarece para nós, tia Cris, o que seria exatamente essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Olha, quando a gente estuda mais aprofundado o livro de Gênesis, a gente entende que não é que o homem nunca fosse comer dessa árvore, só que tudo tem o seu tempo. Em algum momento, porque ele precisava conhecer. A criança, né, tem filhos, né? Uhum. A criança vai crescendo, a gente não coloca uma carga de informação sobre ela nem tem estrutura para receber aquilo, Verdade. né? Então, entende-se que o ser humano é a mesma coisa. Em algum momento ele iria ter conhecimento, sim, das questões, mas no momento certo, né? E aí a gente vai ver, como o Anderson falou, havia duas árvores, do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida, que aí, vou pegar o gancho do que você falou, o homem foi criado para a eternidade ao comer a árvore da vida, isso aí são teorias, né, teológicas. Ao comer do fruto da árvore da vida, né, ele não morreria. Então, a ordem é, se você comer, você vai morrer, porque tinha um tempo específico para ele fazer isso, né? O que era esse fruto? A gente tem que olhar para a Bíblia e ler direitinho. O fruto, né? Não era fruta, era o fruto. Então, Coitada da maçã. né? Não era jaca, tá? Mas a gente tem que lembrar que Jaca? o fruto do Mas seu... você já ouviu falar que era jaca? Não, peraí, não Não. era jaca, não era... Ah, tá. Não era, não. Essa teoria. Porque não... Essa da jaca aí era nova pra mim. Eu falei assim, a maçã não tá sozinha nessa... Tem jaca também, tem pera, não. Não é porque a gente tem que entender a palavra fruto. Era um produto daquela árvore. O Sim. que era? Né? A gente usa até essa expressão de fruto do seu trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho? É o resultado. É o né? resultado. Qual era o resultado daquela árvore? Né? Não tem nenhuma especificação na palavra sobre isso. Mas o que a gente pode entender e atrair é isso, porque o nosso Deus não é um Deus inconsequente. Ele coloca duas árvores ali com uma finalidade. Né? O que me parece é, Deus deu uma ordem. Uhum. E o fruto foi a desobediência. Podia ter sido qualquer fruto, qualquer coisa que estava ali naquela árvore. Mas foi a desobediência. E interessante é que depois que come do fruto, eles não pensam em correndo lá e comer da árvore da vida. Né? Talvez hoje, do jeito que as pessoas estão assim, bem ligadinhas, né? Elas falam, vou comer aqui, vou comer lá, para não morrer. Mas não, cai sobre eles um peso. E aí, eles também são afastados. Eles são retirados do jardim para que eles não voltassem a ter a mesma vida. Por quê? Tudo na vida tem uma consequência. E não é porque eles eram criaturas ali, as criaturas de matéria-prima, né, que Deus fez, que seria diferente. E esse é um princípio. Você faz, você paga, você precisa se responsabilizar pelas suas atitudes. E Deus já colocou isso muito claro para eles ali. Mas, tia Cris, uma dúvida. Jardim do Éden, aonde que ele está aqui no planeta hoje ou não está mais aqui? Teria essa informação? Não, com certeza não está. Com certeza. Porque a gente tem que lembrar que, além de Deus ter colocado querubins, né, para o homem não voltar, após isso, né, o que acontece? Um evento assim marcante, o dilúvio. Se ele estivesse aqui ainda na Terra, o dilúvio já teria consumido o jardim. Mas eu só queria voltar lá na questão da árvore, só, né, pegar um gancho no que o Anderson falou, da árvore estar ali e por que Deus deixou. A gente tem que lembrar também de Jó, né, quando o diabo foi até Deus e falou, mas ele não é contra você, porque, né? Você faz tudo? Você faz tudo. Né? É o queridinho? Não é? A mesma coisa, o mal poderia falar com Deus.
eles não pecaram, eles não transgrediram contra você, mas Vão transgredir como? como? Não tem, né? Então, o acusador, ele poderia atuar. Aí Deus já calou a boca do capeta. Sim, tá aqui. Caraca! E já que a senhora tocou nesse assunto, quando a gente fala sobre a criação, a queda de Lúcifer tá antes, durante, depois, tá em que momento? Tem uma teoria que é entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis, capítulo 1. Né? Ou seja, Teorizando. entre o primeiro e o segundo versículo tem uma história gigantesca que a gente não conhece ainda. Gigantesca, Não, e né? tem outra história, né, que a gente vê hoje ali os ossos, os artefatos, e os dinossauros na criação, tia Cris, estavam junto com os animais criados, não couberam dentro da arca. O que houve? Qual a teoria que é mais assim? Essa é boa! Não couberam da arca, foi boa. Nota o que o texto diz. No princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Quando a gente está criando alguma coisa, a informação posterior, e a terra era sem forma e vazia. Você está criando alguma coisa e já é sem forma? Já não tem formato? Né? Parece até que Deus errou feio ali. Feio, né? Peraí, criou os céus e a terra. Ele criou, e a terra era sem forma e vazia. Aí, repito, né, queridos, repito, a teoria, né, é que nesse intervalo, Lúcifer é lançado no céu. Lembra que Jesus fala assim, eu vi Satanás cair como um raio do céu. O impacto dele aqui na nossa camada aqui, foi tão gigante, tão devastador, teoria, né? Que os dinossauros talvez tivessem sido extintos aí. Mas tem um planeta, né, aqui na nossa galáxia, que ele eu esqueci a palavra que fala. Os queridos aí, né, vão pesquisar e vão achar. Tem um átomo, apenas um, né, que difere da Terra. Porém, se tornou inabitável, tão quente, super quente, se tornou inabitável, com apenas um. Então, o impacto da queda de Satanás foi tão gigante que atrapalhou, que mexeu com toda a nossa vida. O que deixou a Terra sem forma. O que deixou a Terra sem forma e vazia, e até esse planeta, que é semelhante à Terra, mas com apenas um elemento que está distorcido, já foi comprovado, né? Ele difere da Terra a ponto de um elemento. Vou jogar uma coisa aqui. Mas teoria, já repito. Sim. Que também baseado em teoria, que essa queda é o que fala-se hoje do famoso Big Bang. A grande explosão. Sabemos? Temos exatidão disso? Não, mas são teorias que eles tentam dar nome e lugar para as coisas. Pode ter acontecido? Pode. O que a Tigris falou é fantástico. Deus criou, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Meu. Essa foi antes do Jardim do Éden. Foi antes do restante. Gente, como é legal, né? Estudar a Bíblia, os fatos e as teorias também, e ver como que isso conversa. Claro que na vida, na prática, na aplicação, isso não nos impacta tanto, mas é curioso a gente estudar, a gente ver os elementos, a ordem das coisas. É no mínimo curioso, né? Entender e perguntar como que tudo aconteceu. E aí, quando a gente fala sobre a criação do homem e a criação da mulher, a gente esbarra num outro tema que é polêmico, digamos assim, né? E por que é tão relevante falar desse tema aqui? Porque lá nas faculdades, esse nome é falado, que é sobre Lilith. Tia Cris, o que a Bíblia diz sobre isso? Aliás, não está muito claro, ou as teorias, ou outros registros, né, históricos, não sei, mas o que nós podemos entender sobre ela. E qual é a história e por que é relevante aqui? Porque quando se fala sobre o empoderamento, quando se fala muito do feminismo, esse nome é associado a isso, né? Que é a insubmissão. Mas, enfim, a senhora pode esclarecer muito melhor do que eu. Aí eu gostaria que a senhora falasse. Olha, já vou partir do final, né? Demos um salto agora. Se for essa questão do empoderamento, né, e existe a teoria que fala que Lilith não é citada porque para o mundo judeu isso seria horrível e tal. A gente tem que lembrar que Vasti foi uma mulher que se posicionou contra Assuero, contra o rei. A Bíblia não tem problema nenhum
e mostrar essas questões. Nós temos mulheres que foram juízas, mulheres que lideraram povos. Quando né? Jesus ressuscita, ele aparece para mulheres, né? Para Sim. mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, e tudo isso é tratado, Jesus é deu um papel e retratado. importância para as mulheres, né? Isso tudo é então a Bíblia não tem problema nenhum Sim. em mostrar, embora de uma sociedade patriarcal, mas mostrar o despontamento, até a questão do patriarca Abraão, quando Deus diz assim, Abraão, Sara tem razão, querido. É. Entendeu? Então, não há problema nenhum, a Bíblia não tem esse problema em mostrar esse lado. Falando de Lilith, nós temos que entender, nós que somos, vou colocar assim, né? Eu que sou cristã tradicional, né? Creio nos 66 livros da Bíblia, né? Eu não encontro respaldo nenhum na palavra para dizer que Lilith foi a primeira ou a segunda, eu não sei, ou paralela a Eva, esposa de Adão, não há. Ah, mas há menção de Lilith na palavra? Aí a gente teria, eu não sou, né? E é muito complicado eu chegar e dizer, não, Lilith está descrito lá em Isaías, não. O que está escrito, eu não falo outras línguas mortas, eu não falo, né? Então, para alguém dizer assim, não, aqui está se referindo a Lilith, essa pessoa tem que ser versada em línguas mortas. O que se fala, o que se tem referência lá em Isaías é sobre a criatura noturna, uma criatura noturna. Talvez a tradução dessa palavra Lilith seja a criatura noturna, a criatura das trevas, né? Ah, mas tem ganchos, tem brecha. Aí eu vou falar daquilo que as pessoas, teorias, usam como brecha para encaixar ali uma segunda esposa, uma paralela, que é um termo que diz assim, far-te-ei uma mulher que te seja idônea. Peraí, mas por que idônea? Porque tudo é uma comparação. Por que idônea? Idônea, de onde Deus tirou que essa tem que ser idônea? Porque teve alguma que não foi? Né? Teorias. Uma outra fala é que em algumas traduções da palavra, Adão fala assim, afinal essa é osso do meu osso, afinal, então, né, tem essa questão aí. Mas teorias, nesse ponto aqui, apresentar Lilith não há. A não ser, como eu falei dos 66 livros, a não ser que eu me reporte a algum livro apócrifo, né? Mas aí a gente tem que colocar, né, as coisas no seu lugar, né? Eu, como leitora da palavra, né, eu não encontro aqui na Bíblia, e estudando, pesquisando, você vê que isso vem de um folclore, de um mito judeu. Tá, isso vem de um mito judeu. Mas base bíblica para dizer que Lilith, esse personagem, foi esposa de Adão, né? E assim a gente já vai indo para o final, mas que eu acredito, né, que Deus falou com você e te muniu de informações, porque esse assunto eu já ouvi falar dentro de faculdade. Ou seja, que você, cristão, saiba se defender, se posicionar à luz da Bíblia. A tia Cris falou perfeitamente, tá aqui nos 66 livros, é nisso que eu creio, é a palavra revelada, é o que está aqui. Essas brechas muitas das vezes furadas, a gente tem que ter um olhar muito atento e pesquisar, ser também um crente munido de informação e saber se posicionar, né? Claro, ali, cheio do Espírito Santo, que é o mais importante. Pra gente encerrar aqui o panorama geral, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, e ele nos diz assim, o livro de Gênesis, cujo título significa começo, além de narrar como tudo o que existe foi criado, os mares, os animais, as plantas, os seres humanos e etc., explica o surgimento do pecado e do sofrimento. Ele revela também como Deus lidava com os primeiros homens que habitaram na terra e lhes mostrava de que maneira deveriam viver em justiça diante do Criador. Este livro divide-se em duas partes. Do capítulo 1 ao 11, vai apresentar a criação de todas as coisas, inclusive da raça humana, as histórias de Adão e Eva, Caim, Abel, Noé e o dilúvio, além da Torre de Babel. Do capítulo 12 ao 50, relata a trajetória dos patriarcas hebreus, Abraão, Isaque e Jacó, e dos 12 filhos deste, os quais deram origem às 12 tribos de Israel. Tais escritos encerram apresentando a linda narrativa de José, um dos filhos de Jacó, o qual foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos e posteriormente levado à terra do Egito. Neste primeiro livro da Bíblia, Deus age, ele cria o mundo, cuida das pessoas e dá início à formação de seu povo escolhido.
Além disso, ele julga e castiga os ímpios e abençoa os justos. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e Anderson Nascimento. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast bíblico. Hoje não foram 30 minutos, né? Foi quase 1 hora aqui de conversa. Glória a Deus por isso e por você ceder parte aí na sua agenda, né? Para honrar aqui o podcast bíblico. E Anderson, fala para nós, quais são as suas mídias sociais, para quem quiser te acompanhar, um pouquinho do seu trabalho como psicólogo e também participando ali, apresentando o Psicologia e Propósito. Fala para nós, Anderson. Olha, antes de falar isso, eu quase falei assim, vamos fazer mais um bloco? Porque a gente... Eu tinha muita coisa aqui A gente não conseguiu sair do capítulo 2. E a gente não estava falando do capítulo, na verdade a gente falou, né, a gente foi para Jó, a gente foi para os evangelhos, a gente foi para um monte de lugar. Isso realmente é uma visão panorâmica do livro de Gênesis, que, assim, é repleto de informações. E o que a gente mais percebe é altos e baixos da sociedade, da humanidade, e Deus tentando segurar as pontas para salvar a gente. Desde o início, sempre foi assim. Agora, quem quiser me acompanhar é Anderson Nascimento Oficial. Quase que eu esqueci agora, acredita? Anderson Nascimento Oficial, e lá eu posto tudo que a gente faz aqui na TV, mas não é sempre não, gente, porque às vezes eu tenho uma preguiça de mostrar que fica tirando foto. Porque eu não acho que eu fico bom eu não sei tirar foto. Eu também tenho essa preguiça com rede social, não assim, eu não gosto de tirar foto minha, mas assim, vou tirar foto daqui. Nunca gosto de nada, nenhuma foto minha fica boa, então para ficar ruim é melhor não postar. Mas lá pode conseguir, né? Pode falar comigo no direct, manda lá mensagem que você precisar, a gente tá junto. E olha, pessoal, te convido também a conhecer o canal do YouTube, tá? Porque o podcast está lá e também várias programações do Anderson Nascimento. Seja com as notícias, né, Anderson? Verdade. Ou Psicologia e Propósito, canal CJC Oficial. Se inscreva e lá você vai conferir todos os programas na íntegra. E tia Cris, muito obrigada pela sua participação. Sempre para mim vai ser uma alegria, uma honra recebê-la. Portas abertas sempre, tia Cris. E fala para nós as suas mídias sociais, fala um pouquinho sobre a grade e tá vindo formatura aí, é isso mesmo? É isso aí. Ai, coroando mais um período aí que se encerra, os cursos de introdução teológica, análise bíblica, capelania, dia 28 de março, às 9 horas, na sede Madureira, né, Praça Armando Cruz 120, isso, né? Então, você é nosso convidado, porque lá vai ter o anúncio dos cursos, as datas que vão abrir. Participa com a gente, vê como é que vai ser a formatura, é lindíssima, sempre lindíssima. E o meu Instagram, acris.fer, né? De vez em quando eu posto, eu também não sou muito assim, mas eu estou sempre postando lá alguma questão da palavra, alguma coisa da grade, tá? Me acompanha lá, tá? E participa com a gente lá da formatura. Perfeito, muito obrigado, meus amigos. Você de casa, muito obrigado também. Eu tinha várias questões aqui ainda para perguntar, mas eu creio que aquilo que o Senhor nos permitiu tratar foi para nossa edificação. Se você ficou com alguma dúvida ou se surgiu algum outro questionamento, deixa nos comentários a sua participação, a sua sugestão. A gente quer e nós contamos com a sua participação aqui no podcast bíblico, combinado? Dever de casa, Gênesis capítulo 1, você vai fazer aquela leitura prévia e você volta aqui para o próximo programa para a gente continuar meditando mais e mais. Combinado? Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Até mais! E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!